Amém, irmãos, graças ao Senhor. Estamos na semana 4, semana a qual irá concluir esse alimento diário. Hoje, sexta-feira, temos aqui o ler com oração, que está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Jesus, Sua palavra, Senhor, é maravilhosa. E ao lermos, Senhor, desfrutarmos aqui desse ler com oração, que fala que o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ó Senhor Jesus, sabemos, Senhor, que nessa presente era existe um príncipe que rege todas as coisas neste mundo, Senhor Jesus. O príncipe deste mundo é Satanás. Mas louvado seja o Senhor, porque este versículo nos fala que uma vez que o reino que era do mundo, o reino que pertencia, esta terra que pertencia a Satanás, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ó Senhor Jesus. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, ao desfrutar deste versículo maravilhoso, que mostra que o Senhor não tomará a terra para si, não resgatará como o Senhor tem feito dia após dia, e o Senhor cumpre cabalmente essa sua vontade através da igreja, ó Senhor Jesus, que é o seu corpo. Para isso fomos criados, para isso existimos, é com este propósito, Senhor. Uma vez usurpada que foi esta terra, o mundo, mas aleluia, que aqui fala que se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará, Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. Aleluia. O reino do mundo. A lei promulgada por Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento se tornou o fundamento para a cultura e o ornamento jurídico do mundo ocidental. Exemplo disso é o descanso de um dia a cada 7 dias para a recuperação física do trabalhador. Incorporado ao direito trabalhista de várias nações, ele é considerado por muitos como a contribuição mais original de Israel às leis do mundo. A preocupação com a justiça é um ponto central da lei judaica, que também é a essência das legislações de todos os povos. Na sociedade humana, os ricos e poderosos levam vantagem, mas Deus estabeleceu em Deuteronômio: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. É muito difícil na justiça humana não se fazer acepção de pessoas. Por isso Deus determinou: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Deus se preocupava com a justiça de Israel, que era seu povo. Com frequência, levantam-se pessoas que advogam a necessidade de se fortalecer os pequenos, uma vez que os grandes já são mais favorecidos. Contudo, isso também não está correto de acordo com a natureza justa de Deus. Por isso, em Levítico está registrado: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem contradizendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não se pode favorecer nem ao pobre, nem ao grande. Isso é fazer justiça. A lei era a manifestação da natureza divina. Ela inspirou também o direito processual de muitos povos, ressaltando a necessidade de investigar, interrogar e inquirir. Não se pode julgar levianamente, mas é necessário investigar os fatos, fazer inquisição e diligências
para que se julgue com justiça. Não se pode condenar ninguém pelo testemunho de uma só pessoa, sob a pena de se cometer injustiça. A legislação brasileira também é baseada em disposições da lei dada por Deus mediante Moisés. Os princípios do direito constitucional, penal, civil, comercial, trabalhista e processual em nosso país têm como fundamento a lei de Deus. Como, por exemplo, no Código do Processo Civil Brasileiro, temos a proibição de penhorar instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Isso é o que lemos. Não se tomarão em penhor as duas mãos, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Impelidas de moer os grãos, as pessoas não poderiam prover sua subsistência. Esses pequenos itens ilustram como nossa justiça está baseada naquela que Deus estabeleceu para Israel, seu povo. Nosso Deus é justiça e amor. Amém. Quão bom seria se o homem realmente adorasse e amasse a Deus e seguisse sua palavra. Teríamos paz e justiça para todos sempre. Todavia, hoje existe um complô contra Deus, orquestrado pelo querubim que se julgou superior a todos. Motivado por orgulho, ele buscou ser igual ao Altíssimo. E ele, como o Leviatã, descrito no livro de Jó, é rei sobre todos os animais orgulhosos. E em toda a história tenta arrastar o homem para seu caminho. Essa percepção é importante para compreendermos o mistério da iniquidade. Em Gênesis temos o início da história de Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Quando adolescente, eu lia essa passagem e achava muito positiva. Eu tinha Nimrod como herói. Contudo, a conotação da expressão poderoso caçador diante do Senhor é negativa, pois está no contexto de um homem que percebeu seu poder, o qual poderia exercer sobre outros seres humanos, colocando-os sob seu domínio. Ele foi o primeiro a estabelecer um reino com governo humano. O reino do mundo surgiu com Nimrod, que foi o primeiro tipo de anticristo e o primeiro a se opor a Deus. Satanás usurpou a autoridade dos reinos do mundo que lhe havia sido entregue quando foi criado para governar o mundo de outrora. Quando foi lançado fora do monte de Deus por causa da iniquidade e da arrogância em seu coração, ele deveria devolver essa autoridade a Deus. Entretanto, não o fez. Pelo contrário, fundou uma autoridade paralela à autoridade de Deus, chamada pela Bíblia de Império das Trevas. Uma vez em posse da autoridade sobre os reinos do mundo, que começaram com Nimrod, Satanás a ofereceu ao Senhor Jesus quando o tentou no deserto. Ele é o príncipe deste mundo e entregou seus reinos a homens como Nimrod, com o fim de levar a humanidade a se opor a Deus. Contudo, a despeito de todos os seus esforços malignos, o reino do mundo será restituído à autoridade divina, na segunda vinda do Senhor Jesus. Conforme lemos em Apocalipse, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Senhor Jesus! Senhor Jesus, meus irmãos, esse dia nos trouxe vários pontos que diz respeito ao reino do mundo, e o irmão ele relatou o aspecto das leis, a importância disso, desde o começo ali, na questão do povo de Israel, onde Deus estabeleceu através de Moisés as leis, porque
outrora o povo vivia de forma desgovernada, fazia o que achava certo e assim o considerava, e assim era a conduta daquele povo. E mesmo depois que a lei foi estabelecida, nós temos como referência os 10 mandamentos, mesmo diante disso não havia uma garantia de que havia o cumprimento cabal dessa lei. E nós vemos relatos de várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, se referindo principalmente com relação ao povo de Israel, de que isso, mesmo depois de ser estabelecido, não houve o cumprimento, nem pela questão do respeito, nem pela questão da gratidão, né? Não, irmãos, pelo contrário. Por que tudo isso? Porque mesmo depois de ser estabelecido por Deus, entregue a Moisés, que tinha essa missão de mostrar o caminho ao povo, de conduzir o povo, de dar direcionamento a esse povo, por que não foi possível cumprir, pôr em prática tudo o que já tinha sido estabelecido? Primeiramente, devido à questão da natureza maligna, a questão da atuação do inimigo, a questão que diz respeito ao próprio Satanás, né? Que lá, quando ele ainda era um querubim, né? Ele fez o quê? Ele se julgou superior a todos. Então, esse princípio ele trouxe para a terra também. E os homens, como nós já sabemos, eles foram prejudicados, a sua humanidade foi totalmente danificada, a sua alma foi corrompida. Por isso não havia como até um povo escolhido para Deus, o povo de Deus, cumprir essas leis, essas ordenanças. Então, isso diz respeito até hoje ao que está na natureza divina. E trazendo para nós, na nossa experiência, que o irmão aqui cita a questão da legislação brasileira, algo que está na Constituição, né? Ora, irmãos, embora existam as leis, exista a Constituição, seja ela o direito penal, civil, comercial, trabalhista, processual, nada disso nos garante a justiça, a paz na sua plenitude. Não há. Podemos até recorrer à justiça para tentar adquirir direitos constitucionais, direitos básicos, necessários e que todos precisam, mas não há garantia. A única garantia que nós temos de justiça e de paz, irmãos, é no Espírito. Louvado seja o Senhor por isso. Então, se comparando a tudo o que o Senhor pode nos proporcionar, por termos a sua vida, por ter havido essa mescla maravilhosa da humanidade com a divindade, e nós somos privilegiados por isso, isso jamais pode se comparar a essa questão da lei terrena. Da mesma forma que o povo de Israel estava desgovernado e foi necessário estabelecer ali as leis, hoje não é diferente. Existem sim as leis, as autoridades que nós devemos respeitar, mas que tenhamos esse entendimento que não nos garante paz nem justiça. Porque nós vemos aí vários julgamentos, várias formas de interpretar a lei, a Constituição, e o que nós vemos aí são brechas jurídicas, né? E, irmãos, isso tudo tem a ver com o que Satanás, o príncipe desse mundo, tem feito e que não é de hoje, querendo usurpar as coisas, querendo deturpar, né, até mesmo o que é sagrado.
O que é que o inimigo tem feito nesse presente tempo? Quer colocar para a humanidade de que a Bíblia, que é o livro dos livros, não passa de um livro de história. Quer colocar na cabeça do ser humano o descrédito a isso. Não é? É isso que, de maneira sorrateira, maligna, Satanás tem feito. E até mesmo lançar na mente do ser humano a dúvida com relação à volta do nosso amado Senhor. É interessante que os seres humanos, eles dão crédito a tudo que diz respeito aos sinais dos tempos. Eles dão total crédito para isso. Mas quando se refere ao que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus tem se cumprido, principalmente por questão desses sinais, dessas catástrofes, né? Desses sinais tão evidentes da volta do Senhor, mas que os homens preferem de uma maneira muito simples, e eu falo na simplicidade no sentido de aceitação, é que isso tudo é normal. Assim como também querem mexer nas coisas que já foram estabelecidas por Deus para o seu bel prazer, para tentar colocar com um embasamento científico ou não, para reforçar uma ideologia, reforçar um pensamento, ou até mesmo a defesa de uma crença, de um direito. Irmãos, isso é muito terrível. Querem de toda forma nos colocar, querer, por fina força, nos fazer aceitar quando mexem nas questões morais, as questões que diz respeito a valores, ao caráter, princípios, principalmente cristãos, da família, da ordem que o Senhor estabeleceu, homem, mulher, casais, né? E tantas outras coisas que nós já vemos e que são escandalosas, né? E simplesmente, ao passar dos anos, muitos se juntam e querem defender classes, e querem defender pensamentos, liberdade de pensamentos, liberdade de bandeiras. Irmãos, isso é terrível, isso é muito terrível, mas isso é o mundo. É por isso que a palavra de Deus fala que o mundo jaz o maligno, a morte, e aí querem introduzir isso nas leis, até mesmo que são direitos constitucionais, mas querem encontrar brechas na lei para que tenham esses direitos. Irmãos, não importa como o mundo esteja ou que queiram colocar para nós, como filhos de Deus, que estão pela defesa e confirmação do Evangelho, não devemos dar cabimento a isso. Sim, devemos respeitar, porque não vamos, bater de frente com relação a isso. Nós somos da paz, assim como nós somos da luz. Nós devemos fugir disso. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue. Não é isso que a palavra fala para nós? A justiça, a paz, o amor, juntos com aqueles que invocam o nome do Senhor. É isso que devemos fazer. Devemos nos apegar com mais firmeza à palavra, devemos, inculcar em nossos filhos a lei de Deus, para combater essa falsa lei, essa falsa ideia de que estão querendo colocar aí, que são as práticas mundanas, querendo colocar para
para todos nós, principalmente cristãos, como coisas comuns. Não é comum, irmãos. Não é comum. Tá? Senhor Jesus. O que não é comum? O que não é normal? O que não é normal não é comum. Para nós, o que é normal? Nós já desfrutamos sobre isso. Tudo que está relacionado às coisas de Deus é normal. Mas eles querem o quê? Que aceitemos como o comum, como normal. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos com relação a essas coisas, estar firmes na palavra do Senhor, fazer a nossa leitura bíblica, orar, ter comunhão com o Senhor, com os irmãos, seguir a palavra profética, que é salvação para nós. Se nós estivermos firmes na palavra profética, não seremos enganados. Amém? Senhor Jesus. E para terminar meu compartilhar, sabemos que tudo isso vai passar. Mas, irmãos, o inimigo ele não vai descansar enquanto não trazer a discórdia, não trazer a deturpação, os enganos, como se tivesse, onde passa, deixa o rastro de morte. É isso que Satanás quer fazer. Mas louvado seja o Senhor, porque fala que, mesmo que o mundo hoje tenha um príncipe, aqui fala que o Senhor tomará, aleluia, Ele tomará e reinará pelos séculos dos séculos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque o Senhor está resgatando. O Senhor não fez a terra, não fez o mundo, não fez todas as coisas que são criadas para ser um caos. Não. Hoje está um caos, o mundo está um caos. Mas o Senhor, não foi por esse propósito que o Senhor fez a terra. Não foi com esse propósito que o Senhor nos criou. Então cabe a nós contribuirmos para a volta do Senhor e devemos, dia após dia, contribuir para que isso aconteça. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos nesses dias. Aleluia.